Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática aqui no canal. E o assunto de hoje a gente vai estudar sobre semelhança de triângulos. Vamos fazer uma pequena introdução aqui e ver os primeiros conceitos, os conceitos mais básicos. Então, para dois triângulos serem semelhantes, vai ser preciso que os lados correspondentes sejam proporcionais e os ângulos têm que ser iguais, tá? Como assim, professor? Você tem um ângulo aqui com a medida, vamos supor, de um tracinho. Você tem um ângulo com a medida de dois tracinhos, como tem aqui, e um ângulo com uma medida de três tracinhos. Então, no outro triângulo, para ele ser semelhante ao primeiro, você tem que ter as mesmas condições. Um ângulo que mede um tracinho, outro ângulo que mede dois tracinhos e um terceiro ângulo que seja igual ao de três tracinhos. Certinho? Além disso, os lados precisam ser proporcionais. Como assim, professor? O lado que é oposto a esse ângulo de três tracinhos aqui, a gente vai chamar esse lado de três tracinhos. Ele deve ser proporcional a esse lado aqui, ó, do ângulo de três tracinhos, que também está sendo representado por um lado de três tracinhos. Então, eles vão ser proporcionais, tá? A mesma coisa acontece com isso aqui, ó. Esse lado que está medindo um tracinho vai ser proporcionado a esse outro lado aqui, ó. Seu correspondente, que também está medindo um tracinho. Vai ser uma medida maior, no caso, porque o triângulo aqui, esse triângulo que a gente está vendo, o triângulo DEF, é um triângulo visivelmente maior que o triângulo ABC. Certo? Então, nessa situação, esse medida aqui vai ser o quê? Vai ser proporcional a essa medida aqui, certo? A mesma coisa a gente vai ter nesses dois tracinhos aqui, ó, tá? Esse daqui vai ser um pouquinho maior, só que ele vai ter uma proporção. Ele vai ter uma razão de proporcionalidade, tá certo? De ampliação do triângulo ABC. Na prática, como é que isso funciona? Vê aqui essa situação. Eu tenho esse triângulo aqui, triângulo ABC, e tenho um triângulo A', B' e C'. Então, no triângulo ABC, eu tenho um ângulo medindo 60 graus, tá aqui, ó. Outro ângulo medindo 80 graus e um ângulo medindo 40 graus. No outro triângulo, eu vou ter que ter as mesmas condições. Um ângulo medindo 60 graus, um ângulo medindo 80 graus e um ângulo medindo 40 graus. Então, se eu tenho que os três ângulos aqui são iguais, nos dois casos, então essa é uma situação de semelhança de triângulo. Esse triângulo aqui é igual a esse aqui, certo? Ele é semelhante a esse outro, com um fator de ampliação. Que fator é esse? No caso, o lado aqui media 2, o lado do novo triângulo, A', B', C' passou a medir quanto? A medir 4. Então, perceba que de 2 para 4, o que foi que aconteceu? O lado dobrou de tamanho. Então, se esse lado dobrou de tamanho, os outros lados vão ter que dobrar de tamanho também, tá? Porque é a constante de proporcionalidade. Como assim, professor? Esse outro lado aqui está medindo 3, no outro triângulo vai estar medindo 6, que é o dobro, tá? E nesse outro aqui que está medindo 4, no outro triângulo também, como a razão é o dobro, vai estar medindo quanto? 8. Então, na prática, para a gente ter dois triângulos semelhantes, a gente vai precisar dessas duas situações. Os ângulos serem iguais, tá? Só o fato dos ângulos serem iguais já garante o fator de semelhança. E os lados vai ter uma proporcionalidade, vão ser proporcionais, certinho? Então, veja aqui, ó. Eu tenho esses dois triângulos. Eu tenho o triângulo ABC, que mede A, B, C e tem uma altura aqui H. Eu tenho um triângulo A', B' e C'. E tem uma altura H' aqui. Então, nessa situação, o que é que a gente vai poder utilizar para a gente descobrir qualquer um dos lados que seja desconhecido, a gente tendo a medida dos outros lados? A gente vai poder usar essa proporçãozinha aqui, ó. A está para A', assim como
B está para B', que é na mesma posição, tá vendo? Os triângulos estão na mesma posição, então os lados correspondentes. E C está para C', assim como H está para H, uma linha aqui, tá certo? Então, eu vou ter essa proporçãozinha aqui, e com essa proporçãozinha a gente vai poder resolver os problemazinhos de triângulos semelhantes. Primeiramente, é claro, os problemazinhos iniciais, os problemas mais fáceis, até a gente estudar as propriedades de semelhança e os casos de semelhança, certo? Então, para alguns exemplos aqui, ó. Vamos para o exemplo 1. Qual é o valor de H? Então, tem esse triângulo aqui, ó. Tem um ângulo de 90 graus. Esse daqui também tem um ângulo de 90 graus. Tem um ângulo aqui que mede 2 tracinhos, tá vendo? Tem aqui também um ângulo que mede 2 tracinhos, certo? Tem um ângulo que mede um tracinho aqui. E esse outro ângulo aqui mede um tracinho também. Então, os triângulos são semelhantes. Os ângulos são iguais. Então, os lados vão ser o quê? Proporcionais. Então, o que é que eu posso escrever? H está para o seu correspondente, que é o correspondente dele, 1,8, assim como 30 está para o seu correspondente. Qual é o correspondente do 30? 2,0. Então, está aqui, ó. H está para 1,8, assim como 30 está para 2,0. Multiplicando, H vezes 2 dá 2H, e 1,8 vezes 30, o resultado é 54. Então, 2H igual a 54. Deixando o H sozinho, esse 2 que está aqui junto, está multiplicando, vai passar dividindo. Então, a gente vai ter essa situação. H vai ser igual a 54 dividido por 2. H vai ser igual a 54 dividido por 2, 27. Então, o valor da altura desse triângulo aqui, o valor de H vai ser o quê? 27 metros. Viram como é fácil? Bem simples mesmo, né? Bem parecido com o Teorema de Tales. Vamos para o exemplo 2 aqui, ó. Qual é o valor de x e de y? Então, vamos lá. Esse triângulo ABC e o triângulo DEF estão no mesmo formato aqui, na mesma posição. Então, quando está na mesma posição, é bem fácil, né? Porque os correspondentes são bem fáceis da gente identificar. 18 vai estar para quanto? Quem é o correspondente dele? Y. Então, 18 está para Y, assim como x está para quanto? X está para 18 e 12 está para o seu correspondente. Quem é o correspondente do 12? O 9. Então, está aqui a nossa proporção. 18 para y, assim como x para 18, assim como 12 para 9. Tá? Então, vamos resolver, né? Vamos resolver. Como é que a gente vai resolver essa situação aqui, ó? Professor, tem x e tem y. Então, você pega essa proporçãozinha aqui, ó, 18 para y, esquece essa do x e junta com essa daqui, ó, 12 para 9. Pega essa razão, 18 para y, pega essa outra razão, 12 para 9 e monta uma proporção. 18 para y igual a 12 para 9, e aí a gente resolve. Y vezes 12, 12y. 18 vezes 9, o resultado é 162. Então, 12y igual a 162. Deixando o y sozinho, esse 12 aqui vai passar para baixo do 162. Então, vai ficar y igual a 162 dividido por 12. Fazendo essa divisão, o resultado vai ser igual a 13,5. 13,5. Ok? Vamos agora achar o x. Como é que a gente faz para achar o x? Eu não esqueci essa razão aqui que tem um x. Agora eu esqueço essa razão que tem um y e montar a proporção com esses dois aqui, ó. Tá? X para 18 igual a 12 para 9. Resolvendo, x vezes 9, o resultado é 9x. E 18 vezes 12, o resultado já está aqui, 216. Deixando o x sozinho, o 9 que está multiplicando vai passar dividindo. 216, esse 9 aqui veio para aqui para baixo. 216 dividido para 9, o resultado é 24. Então, vou ter que o x vai valer 24. Certinho? Então, descobri o y. O y foi quanto? 13,5. E o x foi que valor? 24. Tá? Bem simples, né? Moleza.
Quando está assim, na mesma posição, é ótimo, é facilzinho de você montar. Quando não tiver, professor, é a situação do exemplo 3. Veja, determine o valor de x e de y. Então, eu tenho que esse triângulo aqui é semelhante com esse. Ó. Ele deu aqui um ângulo verde, aqui também um ângulo verde, um ângulo rosa, ângulo azul, para representar que os ângulos são iguais, tá? Então, se os ângulos são iguais, os triângulos vão ser o quê? Semelhantes. Os triângulos são semelhantes. E aí, para a gente descobrir o valor de x e de y, aí eu vou montar 8 para 21, x para 24, y para 18 é professor. Não. Nessa situação, esse triângulo aqui está de um formato e esse aqui está de outro. Então, para você montar a proporção certa, tá? Não errar, o que é que você vai fazer? Você vai se basear nos ângulos. Por exemplo, você tem aqui o ângulo rosa. Qual é o lado que é oposto ao ângulo rosa? O lado que é oposto ao ângulo rosa é o 8. Então, no outro triângulo, tu tem que pegar a mesma situação. Qual é o lado que é oposto ao ângulo rosa? O lado que é oposto ao ângulo rosa é o 24. Então, você vai montar o quê? 8 para 24 e não 8 para 21. Então, ficou aqui, ó, 8 para 24. E o que mais, professor? No caso, qual é o lado que é oposto a esse ângulo verde aqui? Ó? Oposto ao ângulo verde é o x. E oposto ao ângulo verde nesse outro triângulo, no triângulo maior, vai ser o quê? Vai ser o 21. Então, você vai ter que x vai ser para 21. Essa daqui vai ser a segunda razão. X está para 21. E aí, no caso, o y vai estar para quanto? O y vai estar para 18. Veja. Oposto ao ângulo azul é o y. Oposto ao ângulo azul aqui é o 18. Então, y está para 18. Pode ser 18 está para y? Não. Se você começou com um triângulo menor aqui, ó, 8 está para 24. X está para 21. Então, tem que ser y está para 18. Agora, se você começasse do triângulo maior, não tinha problema. Se você colocasse 24 está para 8. Assim como x está para 21 está para x, desculpa, poderia ser 18 está para y, se você começasse do triângulo maior. Tá? Como começou do triângulo menor, então todos têm que começar com o valor do triângulo menor. 8 está para 24, x está para 21 e y está para 18. E aí, para resolver a mesma coisa, né? Pega essa daqui, essa razão, com essa outra razão aqui, monta uma proporção, descobre o x. Então, vai ficar o quê? 8 para 24 igual a x para 21. 24 vezes x, 24x. 8 vezes 21, 168. Deixando o x sozinho, o x vai ser igual a 168. Bota o 24 embaixo do 168 e divide. 168 dividido para 24, o resultado é 7. Então, x é igual a 7. Descobri o meu primeiro valor aqui. Ó. X vale 7. E para descobrir o y, professor, aí eu pego essa proporção aqui, ó, 8 está para, essa razão, desculpa. 8 está para 24, igual a y está para 18. E monto a minha proporção. 24 vezes y, 24y. 8 vezes 18, 144. Deixando o y sozinho, o 24 você coloca embaixo do 144. Fica 144 dividido por 24. O resultado é 6. Então, o valor do y igual a 6. Então, o ladinho aqui vai valer 6 centímetros. Ok?